Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em 2 Reis 2, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento que entramos em tua presença para estudarmos a tua palavra e pedir ao Senhor que nos venha nos dar entendimento e sabedoria, pois queremos ser sábios e cheios do teu Espírito. Nos ajuda, Paizinho, segura em nossas mãos, para que nós não venhamos tropeçar ou ficar no meio do caminho. Nos ajuda a seguir e te servir com alegria, Pai, e com grande amor e muito entendimento. Nos dá, Paizinho, o prazer da tua presença conosco. Segura em nossas mãos, Paizinho, para que não venhamos tropeçar ou venhamos parar no meio do caminho. Nos ajuda, Paizinho, a levar tua mensagem àqueles que necessitam e possamos ser cheios da tua presença a cada momento, estudando a tua palavra e te servindo, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. O estudo de hoje tem os seguintes temas. Primeiro, Elias é arrebatado ao céu. Segundo, Eliseu excede Elias. Terceiro, 2 milagres de Eliseu. Abra suas Bíblias em 2 Reis 2. Elias é arrebatado aos céus. Versículo 1. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. Versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Eliseu era sucessor de Elias, estava pronto a lhe ajudar e auxiliar no que ele precisava, por isso não deixava ele por nada, e além disso era um profeta de Deus, justo e fiel. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Elias tinha esse poder de ferir as águas e se partirem ao meio e fazer uma estrada para eles passarem, mas isso não vinha dele, vinha de Deus, mas porque ele era um profeta justo e fiel a Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te
que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: coisa difícil pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Elias subiu ao céu em vida, porque Deus viu que ele era um homem justo e fiel a ele, e muito obediente, por isso tomou para ele. Voltando aqui para a Bíblia, Eliseu sucede Elias. Versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalos, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Versículo 16. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Aqueles homens não acreditavam que era Deus que tinha levado Elias, mas Eliseu sabia que era o Senhor que tinha levado e não adiantava procurar, porque não iam achar. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17, mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Versículo 18. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Eliseu tinha certeza que era Deus que tinha levado Elias, pois ele viu com os seus próprios olhos, mas aqueles homens eram incrédulos, assim como muitas pessoas hoje não crêem no poder de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, 2 milagres de Eliseu. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Versículo 20. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Assim é o povo de Deus, que são obedientes. O Senhor atende o seu clamor e a sua oração
porque ele é fiel a Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 23, então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Versículo 24, e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Quero fazer um resumo sobre esse estudo de hoje. Aqui vimos que os profetas de Deus, que servia a ele com dedicação e amor e era fiel à sua palavra, Deus abençoava, e ao que ele pedia, Deus atendia. Mas também ele é justiça, viu que aqueles meninos zombavam do seu profeta, então ele fez com que ele fosse destruído, porque senão ninguém ia respeitar os profetas de Deus. Era necessário que aquilo acontecesse, que nós possamos ser obedientes ao Senhor e também respeitar o nosso próximo. Aqui iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse estudo de hoje, pois aprendemos muito que o Senhor é justiça, o Senhor é nosso Pai, que atende o nosso clamor, mas também devemos ser obedientes a Ti e respeitar o nosso próximo, que nós possamos, Senhor, ser esses filhos Teu, obedientes, que venham Te servir com dedicação, assim como Eliseu e Elias, que andaram sempre na justiça. Senhor, vem nos ajudar e nos guiar, Paizinho. Põe palavra em nossa boca, para que nós não venhamos falar aquilo que desagrada a Ti e também ao nosso próximo. Aqui, Senhor, vem nos atender. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal e conheça melhor o nosso trabalho, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.